O capeta aqui é preto. Jesus é luz. Pastor José Wellington, eu acho que uma frase mal interpretada virou caso de alguma coisa. Uma fala inusitada do pastor José Wellington deu o que falar. O pastor Carlos Eduardo veio há pouco falar dessa fala infeliz desse pastor, onde cobra coisas materiais, vive no luxo, rouba os seus fiéis e ainda se diz homem de Deus. Se inscreva no canal, dê seu like e veja esse vídeo na íntegra. Vamos ver o que ele disse e o que o pastor Carlos Eduardo veio comentar sobre essa fala infeliz do pastor José Wellington. Deixe aí no comentário, se inscreva no canal, dê seu like, que é muito importante. Se quiser ajudar o nosso canal, tem um QR Code aqui do lado. Eu e o diabo, nós dois lado a lado. Cuidado. Não sabe que já tem tempo da Assembleia de Deus pintado parede preta? Já viram isso aí? Irmão, por que preto, irmão? Preto é treva, rapaz. O capeta aqui é preto. Jesus é luz. Vós sois a luz do mundo. Glória a Deus. Pintar a parede do tempo de preto, rapaz. Tenha paciência, rapaz. Faça isso não. Em nome de Jesus. Chegue lá quando você voltar da escola bíblica. Olha, compra lá uma lata tinha bem pintar com cal, agora uma tinta branca, chama lá alguém, se não tem alguém, você mesmo pega, eu pego um rolo assim de pincel e pinta a parede de branco. Amados, um prédio, uma sala para oferecimento de culto, eu entendo que os nossos templos, os nossos lugares de adoração a Deus devem ser pintados da cor mais clara possível, a iluminação seja melhor e o som melhor, tá certo? Claridade e palavra para o coração. Se você não tem som, irmão, aí você está pregando pro vento. Aí tem um bocado de gente, até irmão que anda. Um irmão, eu tive uma revelação com o diabo. Antes, como é, irmão? Um pretinho apareceu. Rapaz, tu tem cuidado com essas histórias. O diabo não é preto, irmão. Entendeu? Que negócio é esse, né? Bem, essa foi a fala do presidente da Confradesp, que já devia estar jubilado e aposentado porque não tem condições, né, de estar à frente do povo de Deus. Quando um pastor, presidente, chega a esse nível de besterol, dito por um pastor presidente de uma convenção estadual e que é presidente de honra da CGADB, com essa falácia de que sobre as igrejas de parede preta. Qual o problema das igrejas de parede preta? Bem, o problema não são as igrejas de parede preta. O problema são as igrejas de paredes claras que fazem tudo às escuras, que devem milhões e milhões e ninguém fica sabendo, né? Que usam o poder que tem, a força do ministério que tem, para colocar filho como deputado estadual, filho como deputado federal, para colocar filha como vereadora em São Paulo, e ainda ter a ousadia de dizer que eu disse, não queremos nada desse dinheiro de vocês, de verba nenhuma. A igreja está muito bem servida. Claro que a igreja está muito bem servida porque os irmãos, as ovelhas, são manipuladas. As ovelhas, elas trabalham sob uma ditadura de Malaquias 3:10. Se você não ofertar, você é ladrão. Eu quero muito, mas espero muito que o pastor José Wellington e o presidente da convenção, o Wellington Júnior, sejam dignos, homens corretos, honestos, e venham aqui nas redes sociais explicar essa vergonha. Porque isso não é fala de um pastor presidente. O capeta é preto? Desde quando o capeta é preto? Desde quando o capeta é preto? O capeta não é preto, mas às vezes desce paletó e gravata, usa os altares da igreja, e o senhor esses dias você recebeu aí, que é um grande corrupto, e ainda beijou a mão do senhor Kassab. É essa liderança que a Igreja Assembleia de Deus do Belém tem? É essa liderança que é presidente da Confradesp? É essa liderança? São esses líderes?
que aceitam a suposta rendição do nobre prefeito de São Paulo, né? E aceitou Jesus aqui entre nós, graças a Deus, o prefeito do Belém. É verdade mesmo que vocês fazem isso? É verdade que o senhor, aos quase 90 e poucos anos, beijou a mão do Kassab? Afinal de contas, tem um busto do senhor no pátio da igreja do Belém, enquanto Êxodo 24, Êxodo 20, não sei se eu estou correto, deixa eu falar da Bíblia, que talvez eu tenha mais coerência. Êxodo capítulo 20, versículo 4, não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra. O senhor está envolvido no meio dessa coisa na terra que ele está falando, tá? Nas águas debaixo da terra. Não pode fazer uma imagem de escultura? Não pode. Não pode. Mas o senhor tem uma imagem aí, né? Feita. E aí, pastor Elton Júnior? O senhor que esse dia está falando que a Assembleia de Deus é a igreja do Reteté, mas não é dos pretos? Quantos membros da diretoria da Convenção Geral das Assembleias de Deus, pretos, fazem parte? Ou não pode fazer parte porque o capeta é preto? Quantos membros da Convenção da Fraternal das Assembleias de Deus do Estado de São Paulo, quantos da convenção são pretos, que fazem parte, são pretos? Será que o pastor Wellington Júnior, presidente da convenção, da Magna Convenção, não vai se manifestar? Será que não? Será que o que foi dito... Hein? Preto é o capeta. E aí o mais bonito são os analfabetos que estão embaixo dando glória a Deus. É estranho porque Salomão disse, é bom achar o que Salomão disse, né? É bom achar o que Salomão disse. E aí a briga é por causa das igrejas pretas, porque a Assembleia de Deus, eles querem ter o monopólio do evangelho, tá? Eu não estou falando porque não sou da Assembleia, eu sou da Assembleia, tá? Criado lá, pastoreado pelo nobre pastor, fui pastoreado pelo nobre pastor Aristóteles. Fui pastoreado pelo novo pastor Paulo dos Santos, pelo pastor Hermes Mendes Barros, depois Paulo dos Santos de novo, e também pelo pastor Antônio Luiz Celari. Eu nunca ouvi da boca desses homens esse tipo de argumento, que o preto é o capeta. Será que o senhor é racista? Será que o senhor tem algum preconceito? Por que o senhor não disse que branco é um satanás? Por que será? Qual o problema das igrejas de parede preta? Diz o tal do salmista, no Salmo 18, que Deus fez das trevas o seu lugar secreto. A sua tenda ao redor deles eram águas escuras e nuvens espessas dos céus. No Antigo Testamento, a arca estava no Santíssimo, onde Deus recusou que tivesse janela ou alguma claridade. Era somente a arca dentro do Santíssimo e não havia luz nenhuma. De onde que surgem essas ideias patéticas, racistas desses homens? Inclusive o pastor Zé Wellington não deveria ter nenhum racismo, porque ele é nordestino, e nordestino sofre muito racismo, preconceito, sofre muito preconceito, né? Mas o que dizer dessa fala? Será que eu marquei ele aqui, pastor Wellington Júnior, pastor Zé Wellington, esperando que eles se manifestem. Os donos das Assembleias de Deus, da Convenção Geral e da CGDB e da Confradesp, deveriam se preocupar com os inúmeros cheques que voltam, com a dívida bilionária que tem em Belém,
dita aí pelos 4 cantos, por canais que investigam essas coisas e que gostam de falar e que trazem verdade sobre isso. Por que será? Senhores, não se iludam, a Assembleia de Deus virou uma empresa onde tem os seus donos e os seus herdeiros. Nós estamos lá porque servimos a Jesus, mas somos tratados para eles como gados, e eles são os fazendeiros. Sim, eles são os fazendeiros, tá? E se você tiver coragem, você compartilha esse vídeo. Você acha que eu faço alguma média com esse tipo de gente? Eu não me assento à mesa com esse tipo de gente. Eu não aplaudo esse tipo de gente. Porque igual eles, são os que compactuam das coisas que eles fazem. São racistas iguais, incompetentes iguais. Ah, mas ele falou ali no momento. Então, ele já passou do momento dele. Ele já deveria ter entregado o cajado, porque ele não tem condições psicológicas, de saúde, mental, para estar na frente da igreja, para falar tamanha besteira. Mas os senhores aplaudem, porque a Assembleia de Deus virou como um Vaticano. Quanto mais velho, melhor. Quanto mais velho, mais tempo você ocupar o cargo, estar. A igreja não cresce mais, a igreja incha. Sabe por que a igreja incha? É porque nós não temos novos pastores, líderes espirituais, por causa desses daí, que estão aí se perpetuando no poder e fazendo do poder algo para a família deles. Mostrei seus vídeos pra minha mãe, ela falou que tudo preto é do diabo. Tá amarrado. Do diabo é tamanho, pô, com esse pensamento. Fala pra ela que Deus não faz acepção de pessoa e ele não olha pra aparência.